Quando você estava falando dos Estados Unidos, lá, os RIAs, você falou uma tecnologia absurda, consolidação de carteira, projeção de patrimônio, etc. e tal. Eu acho que isso abre um gancho interessante para a gente começar a falar dessa tese aí da Vita, né? Essa tese de aquisições e que também é muito pautada em tecnologia, né? Talvez começar falando isso. Qual que é essa tese? Qual o papel da tecnologia? Quanto que vocês se inspiram no modelo lá de fora? E a gente foca um pouco nisso. Então, vamos lá. Quando a Vita tinha mais ou menos uns 3 anos de existência e atendia tickets médios de 5 milhões de reais, a gente olhou e falou assim, nossa, isso aqui vai, tipo, manualmente vai ser impossível ter um business grande e dar um bom atendimento ao cliente. A gente vai gastar mais tempo com o back-office do que com o cliente. Tá. Né? Então a gente foi para os Estados Unidos, olhou tudo que tinha lá, trouxe algumas coisas para o Brasil, desenvolveu outras coisas aqui e acoplou tudo isso num hub, vamos dizer assim, e começou a usar para a gente. Tá. E a gente percebia que a gente gastava muito mais tempo com o cliente do que com back-office. Percentualmente falando, você teria uma estimativa? Assim, sei lá, passei a gastar 30% menos do tempo? Mais ou menos isso. 30% a 40% menos. Tá, é bastante coisa. E a gente conseguiu também desenvolver relatórios que o cliente queria ver. Que não necessariamente o que o advisor pensa que o cliente quer ver, é o que ele quer ver. Né? Tá. Que a maioria das pessoas lê poucos relatórios que o advisor manda. Lê a primeira página só, acabou. Então a gente foi construindo essa tecnologia. E quando foi 2022, a gente falou assim, nossa, vamos ver se outras empresas gostariam de ter essa tecnologia que a gente desenvolveu aqui, esse hub. Né? Sim. White label para o cara, tudo certo. E fizemos um primeiro deal. Depois fizemos no começo de 23 um outro deal. E um outro deal. E um outro deal. Já foram 7, né? 8. Foram 8 no começo. Hoje são 12. E aí a gente percebeu, né, então, que a tecnologia fazia do advisor, na outra ponta, dava para ele a possibilidade de crescer sem se preocupar em contratar muito time. Né? E a gente percebeu que essas empresas começaram a crescer com margem saudável. Né? Porque o começo do business é muito difícil. Né? Você tem muito mais gente de retaguarda e é difícil captar cliente, etc. Mas com tecnologia você pode se preocupar só com o cliente. E a gente também percebeu que essas empresas precisavam de outras coisas, como, por exemplo, uma área de investimento, né? Acesso a produtos, uma metodologia de atender cliente bem montada, né? E uma ajuda para expandir comercialmente. Então a gente empacotou isso tudo e colocou naqueles nossos 8 deals e percebeu que essa turma dobrou de tamanho em um ano com isso. E dobrou sem aumentar custo, né? Que é importante. E aí a gente falou, bom, vamos transformar isso num ecossistema de 30 empresas espalhadas pelo Brasil que possam crescer com margem saudável e com acesso à plataforma nos Estados Unidos, um CIO para trabalhar para eles, uma ajuda para captar clientes maiores, né? Porque é aquela coisa, né? Quando você tem 200 milhões de reais no seu business de advisory, você não vai conseguir captar um cliente de 50, porque ele não vai querer ser 25% do seu tamanho. Mas você vira e fala assim, eu tenho a Vita por trás que tem 3 bi, e eu estou num ecossistema de 5 bi e meio. Aí o cara fala, beleza, nesse caso, assim, para o cliente é mais confortante ser mais um, né? A gente nunca quer ser mais um em lugar nenhum. Mas nesse caso eu quero ser mais um, né? Eu não quero ser o cara de 50 num negócio de 200. Né? Sim. Então, a gente ajuda o empreendedor e o advisor lá na ponta a trazer esse cliente. Qual é o perfil desse advisor, essa investida? Porque além dessa tecnologia, tem também uma aquisição minoritária ali. Isso. No caso, tem até um case que saiu no jornal da Horizonte Capital lá, que vocês começaram acho que com 12%, chegaram a 15%, alguma coisa Isso. assim. Então, a gente sempre tem equity minoritário e o perfil, você falou, qual é o perfil, né? Empreendedor. A gente não tem, no nosso modelo de negócio, comprar AUM, comprar carteiras, não é isso. Eu quero ser sócio de bons empreendedores. A gente achou 3
excelentes empreendedores em Belém do Pará, que estavam começando um negócio. E a gente falou, esses caras, a gente consegue montar lá um business de 1 bilhão em Belém do Pará. Vamos começar. E os caras toparam o desafio, a gente virou sócio deles, colocou toda essa infra e já dobrou. Estamos rumando lá para 1 bi. Né? Muito legal. E é por isso que a gente quer ter o equity, né? A gente quer estar alinhado com o cara, participar disso. Perfeito. E porque também tem a questão da distribuição geográfica. Você falou Belém do Pará, né? Assim, a gente pensa em investimentos, normalmente é o eixo Rio-São Paulo, vai no limite ali. Como é que você vê esse potencial espalhado pelo Brasil de negócios? Giga. A gente acabou de fechar um negócio em Mutum, que é uma cidade que fica entre Sinop e Sorriso. Goiás? Mato Grosso. Mato Grosso. Um potencial enorme. Então a gente tem Mato Grosso, a gente tem Belém do Pará, a gente tem Recife, a gente tem Belo Horizonte, a gente tem Bauru aqui no interior de São Paulo. E assim, diversos modelos, né? Então, tem pessoas que saem de family offices, querem montar o seu business, ligam pra gente, falam, vocês topariam ser sócios nossos na largada para botar essa estrutura de pé e eu começar a trabalhar em 1, 2 meses? Beleza, a gente começa do zero. Por isso que eu falo que eu não tô comprando AUM. Eu tô aqui querendo ser sócio de bons empreendedores, né? Essa empresa a gente conseguiu botar de pé em 1 mês, o cara já tá com 250 milhões de reais em Minas Gerais, só de conseguir começar a trabalhar rápido. Porque ele tem uma tecnologia que dá a retaguarda para ele pode focar no comercial. Então. Esse é um business, por exemplo, que a gente projeta que vai ter 1,5 bilhão de reais em 3 pessoas. 1,5 bilhão de reais em 3 pessoas. 3 funcionários, 3 sócios. Então você está falando sobre mais acesso a produtos, você tem uma metodologia do back-office ali, você tem uma atividade comercial. Esses são treinamentos que você dá ou são ferramentas tecnológicas que você dá? Treinamento, por exemplo, acesso, né? Que nem daqui uma semana, as minhas 12 empresas que eu sou sócio vão comigo para os Estados Unidos visitar Wellington, Bridgewater, enfim, a gente vai lá. Você vai com esses parceiros, então? Vou lá. Show. Vou visitar a sede lá da Blackstone. Que eu vi, você está com esse roadshow em outubro agora. Não é um roadshow. É um roadshow, assim, a gente vai lá aprender. Tá. O que a Blackstone, cara, que é uma das empresas que eu mais admiro e que acho que todo mundo admira, né? Blackstone vale uma fortuna, né? Não sei se você já leu o livro é muito bom da história da Blackstone. Assim, o que esses caras fizeram? Né? Eu não estou muito preocupado com a tese de investimento. Eu vou lá ouvir do cara o que eles fizeram, qual o tamanho deles, como eles olham o business, esse tipo de coisa. Legal. E eu vi também que chegou aí recentemente o Guilherme Galli. Isso. Né? Ex-XP, Isso, o Guilherme ele foi da XP do BTG. Qual que é a função? Porque eu vi para fortalecer acho que essa relação B2B aí com esses parceiros. Isso, exatamente. Então, o Guilherme ele veio para primeiro ajudar a gente a chegar nas 30 empresas e nas 30 melhores empresas, né? Porque quando você não tem conhecimento, assim, as primeiras empresas que a gente fez deal, a gente fez cold call. Né? Então, assim, para você fechar um deal bom, você tinha que fazer 12 cold calls, né? E o Guilherme, como ele montou, ou ajudou a montar a rede da XP e do BTG, ele já sabe as pessoas que são boas, ele conhece o mercado inteiro. E a segunda coisa, que pra gente é mais importante, porque chegar nos 30 a gente vai chegar, é comercialmente fomentar essas empresas. Então, exemplo, às vezes aparece um consultor novo pra gente que gostaria de se associar à Vita para atender os clientes dele embaixo da Vita. A Vita não tem esse business. A Vita tem um family office que hoje o ticket médio está indo para quase 30 milhões de reais. É outro perfil. Então, o Gali faz uma entrevista com esse consultor, coloca algumas opções no nosso ecossistema para esse cara aí, e esse cara escolhe, ou as empresas entrevistam ele e falam, eu quero esse cara aqui, porque ele pode me ajudar. Então, por hipótese, um banker que tem um ticket maior, a gente tem um time aqui de investidas que trabalham com os tickets de 15, 20, 30 milhões. Às vezes alguém sai de um banco, fala, olha, eu tenho uma carteirinha aqui de clientes de 200 milhões com ticket médio 1 milhão. Bom, tenho 2, 3 empresas aqui que o Gali vai ajudar a colocar essa pessoa para trabalhar. A Vita não quer esse business, não é o nosso business. Nosso business é fomentar esses parceiros. E pensando nesses parceiros que muitas vezes estão em regiões mais afastadas, pensando no perfil do investidor, gente com grana, beleza, mas cuja educação financeira
não é das melhores ali. Tá talvez muito habituado com algo tradicional, um grande banco. Sim. Como é que você vê o trabalho de educação desse investidor na ponta ali, que vai contratar esse assessor, esse consultor, que por sua vez está plugado na plataforma e no ecossistema? Cara, é uma maratona. Assim, sendo bem honesto, você nunca vai chegar para uma pessoa que nunca fez nada além de renda fixa no banco e falar para ela colocar numa carteira que é 30% multimercado, 10% bolsa, esse tipo de coisa. Acho que geralmente começa com... O que a gente começa fazendo é dando... Como a gente é independente, e as minhas empresas que eu sou investidor são independentes, eu te ajudo no banco que você está. Vamos olhar os melhores produtos dentro do banco que você está. E aí o cliente começa a entender que, por exemplo, você troca um fundo DI por uma LFT e para de pagar imposto de renda, para de pagar taxa de administração e posterga imposto de renda, porque você vai pagar imposto no vencimento. Você pega aquele CDB que era mais baixo do CDI e faz um crédito privado talvez um pouco melhor. E aí você mostra para o cliente no final do ano, depois de 6 meses, olha, você me pagou 100 mil, eu te economizei 50, só de redução de taxa de administração e melhoria fiscal, etc. Né? Ou você pode começar o trabalho por um outro momento que é a herança. Alguns clientes mais velhos, putz, como é que eu faço uma herança? Tá. A gente gosta sempre de falar que a gente gosta de fazer coisas simples. Faz uma boa previdência, tá ótimo. Não precisa montar uma holding que é dona de um trust, que é dona de uma empresa em Luxemburgo, que é dona de não sei o quê. Porque assim, a gente percebe que os clientes nem entendem o que eles montaram. Né? No Brasil, você monta uma boa previdência, transmite o patrimônio, tá tudo certo. Legal. E legal que isso muitas vezes, imagino, já ganha o cliente na largada, primeiro, porque ele pode ter um atendimento de uma pessoa qualificada assim num private também, mas muitas vezes essa pessoa que está no private lá está travado pelos produtos lá que tem que oferecer. Então você, como independente, você acaba tendo mais essa liberdade, de falar, pô, papo reto, cara, esse investimento é melhor, aquele outro, assim, show.